Já estamos gravando, compartilhando a tela. Vamos iniciar então o nosso devocional com uma oração. Deixa eu ver se tem alguém no portão. Não tem. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelas manhãs que teremos mais um ano, pelas novas oportunidades, Senhor, de estar com os irmãos, de renovar a nossa alegria a cada manhã, Senhor, de renovar a nossa provisão de sentimentos bons, de esperança, a nossa provisão de amor, Senhor, a nossa reserva de amor para o dia que se inicia, na presença dos irmãos, na Tua presença, estando, Senhor, com os olhos, mais uma vez, abertos para o mundo, para ver as Tuas maravilhas, para receber a luz que vem de Ti, Senhor, para receber o amor que vem de Ti, para receber a Tua palavra, para refletirmos, Senhor, na Tua palavra e iniciarmos o dia com um lema, Senhor, com um mote, com uma esperança do dia, Senhor, vindo da Tua palavra. Nós agradecemos por tudo que tivemos no ano que passou, Senhor. Agradecemos por todas as dificuldades, agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades de reconstrução, agradecemos por tudo que tivemos em relação à pandemia, Senhor, ainda que algumas tristezas, mas muitas alegrias. Nós agradecemos por tudo que o Senhor nos dá e pedimos que nos acompanhe nesse dia, neste momento, que esteja conosco enquanto estivermos reunidos, que esta reunião seja do seu agrado, Senhor, que tenhamos mais do que as nossas considerações a fazer, mas principalmente a sua palavra, nos trazendo essas considerações, nos trazendo, Senhor, a reflexão. Pedimos pelas famílias das pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, esteja com cada um destas pessoas, esteja com cada um que está nesse momento acompanhando alguém que esteja com dificuldade de saúde, Senhor, que estejam em hospitais, que estejam no trabalho, esteja com todos, Senhor, esteja com cada um, dando o conforto, dando a esperança, mas principalmente dando a certeza de que o seu amor e o seu conforto supre e garante o conforto de todos os corações, Senhor. Nós agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, por tudo através do nosso advogado, através de Cristo, que garantiu que possamos estar próximos de Ti, que garantiu esta alegria, esta proximidade de Ti e a certeza de que em breve estaremos juntos, Senhor, quando Cristo decidir o momento de voltar para nos levar para Ti, Senhor. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu abrir a porteira aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Louvemos ao Senhor.
Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Abriu, Otávio? Sim, está aberto, estamos ouvindo. Já está na tela também, iniciada a apresentação. Já está na apresentação. Está contigo a bola. Obrigado. Então, primeiramente, eu gostaria de desejar a todos, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, um ano 2021, com muitas bênçãos, muita saúde e uma vida nova. E também um engajamento no crescimento da igreja. Que Deus abençoe e nos ajude a colaborar com o crescimento do reino. Eu vou falar um pouco sobre a missão da igreja. Aí você pensa, nossa, outra vez? Já é a terceira vez. Vou contar para vocês, tinha um pregador numa igreja no interior que ele pregava sobre arrependimento vários domingos. E só sobre arrependimento. Um dia os irmãos reuniram e falaram, olha, vamos conversar com ele.
para mudar um pouco o tema, não é? E aí falaram com ele, com jeitinho, olha, irmão, nós queríamos que você mudasse um pouquinho o tema, porque você só fala de arrependimento. Ele disse, enquanto vocês não se arrependerem, eu não vou mudar. E, num certo sentido, é isso que estou fazendo hoje, não é? Quanto a igreja não crescer muito, a gente tem que insistir que é a vontade de Deus. Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que a igreja assuma o seu papel na salvação de almas. A igreja, a salvação das almas depende de Jesus Cristo, do sangue dele, mas a igreja tem uma parte nisso. Deus fez a parte dele na salvação dos perdidos. Jesus Cristo também fez a sua parte. O Espírito Santo também contribui com a salvação das almas. E a igreja também deve fazer a sua parte. Falta a nossa parte para que o reino de Deus cresça como Deus deseja. E existem 3 razões principais na teologia bíblica indicando que Deus deseja o crescimento da igreja. Existem três razões básicas mostrando que Deus quer que a sua igreja cresça, que a igreja deve crescer. Qual é o primeiro? É o grande amor de Deus. O amor de Deus nos constrange a fazermos alguma coisa, a tomarmos alguma atitude. O texto de ouro das Escrituras nos lembra desse grande amor de Deus. Todo mundo conhece essa passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus, ao ponto de dar o seu próprio Filho, nos lembra dessa atividade de fazer o crescimento, fazer a igreja crescer. Outra razão, Jesus deu seu sangue para salvar a igreja. Essa passagem de Atos diz, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui Paulo falando aos presbíteros, dizendo, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, Jesus deu seu próprio sangue, comprou a igreja com seu próprio sangue. E muito mais do que isso, Deus não quer que ninguém se perca. Não é a vontade de Deus que algumas pessoas não sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos. O desejo dele é que todos sejam salvos, como diz esse texto, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Deus não quer ninguém perdido. E nós, da igreja, nós temos que cooperar com Deus nessa missão. É desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento. E a segunda razão bíblica, teológica, que a igreja deve crescer é a glorificação a Deus. Essa é a segunda razão pela qual devemos nos empenhar no crescimento da igreja. Para quê? Para glorificar a Deus. Jesus nos ensina que quando damos frutos, quer dizer, quando convertemos pessoas, glorificamos a Deus. As palavras de Jesus não permitem exceções. Veja o que diz em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Jesus não permite exceções, ele quer que todo cristão dê fruto. E o fruto principal na vida do cristão é levar almas a Cristo, é ajudar na obra, na missão que Deus fez através do seu reino. Portanto, todo cristão e toda congregação deve evangelizar para glorificar a Deus, sem exceção. Ora, diz em Efésios, aquele que é poderoso para fazer tudo mais quanto abundantemente, aquele que é poderoso para fazer tudo
muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a igreja é para glorificar a Deus, e ela faz a glorificação maior quando está levando almas para Cristo, que é a missão da igreja. E a terceira razão porque nós temos que ajudar a igreja a crescer é porque nós temos um mandamento, ide. É a terceira base bíblica para nos empenharmos nisso. Acha-se lá em Mateus, capítulo 28, que diz, e aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o mandamento. Está falando no modo imperativo, não está dando uma sugestão. Está falando no modo imperativo. Ide e fazei discípulos. Para sermos fiéis ao seu mandamento, devemos buscar o crescimento da igreja. Todos nós. Fazer discípulos é uma ordem para todos nós. É um ministério comum a todos os cristãos. Tem gente que diz, olha, esse não é meu ministério é dirigir cântico, meu ministério é trabalhar com os jovens, meu ministério é ajudar na reunião das senhoras, meu ministério... Tá certo, tem vários ministérios na igreja, mas tem um que é para todos, é evangelizar, sem exceção, fazer discípulo, é uma atividade de todos os cristãos, porque deste modo Deus estará conosco. Lembra que ele falou? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a continuação daquele texto que lemos. Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os, e eis que eu estou convosco. Então, uma garantia de que Deus estará conosco é nós estarmos levando pessoas para Ele. Então, temos que buscar o crescimento da igreja. Essa é a missão que Jesus nos deu. Concluindo, por que nós temos que cumprir essa missão? Para mostrar o grande amor de Deus, para que ele seja glorificado, para a glória dele e para obedecer o mandamento do ID. Cada cristão verdadeiro deve fazer tudo para que a igreja do Senhor cresça. Deve se esforçar o máximo possível, este ano principalmente, como nunca cresceu antes. Que Deus nos ajude e que sempre possamos contribuir com essa missão que é de Deus e é nossa. Que Deus nos encontre fiéis nessa obra. Ele pede mesmo, Paulo pede que sejamos fiéis. Veja o que ele diz, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Na época dos reis, principalmente na época do Novo, Velho Testamento, os reis tinham uma sala ou um armazém, ou um lugar lá onde ele guardava todos os seus bens, os alimentos, chamava-se despensa. Tem algumas pessoas ricas ainda hoje em dia que usam a despensa. E eles põem um homem especial para trabalhar lá, para cuidar da despensa, para administrar. Eles eram chamados de despenseiros. E a Bíblia diz que nós, cristãos, que temos a posse dos mistérios de Deus, das coisas maravilhosas que Deus tem feito para salvar a humanidade, nós somos despenseiros desse mistério. E ele diz,
O que se espera é que os despenseiros sejam encontrados fiéis. Despenseiro é bom, é aquele que cuida da despensa e ainda faz ela crescer. Portanto, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe para que neste ano nós possamos fazer a igreja crescer como nunca cresceu. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos fazer uma oração? Nosso Pai, nosso Deus eterno, agradecemos, Senhor, pela sua bondade, a sua misericórdia em nos dar o seu Filho, nos dar a vida através do sangue dele, da morte e do sacrifício dele. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos confiado esse grandioso mistério e ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis na administração desse ministério, dessa despensa maravilhosa, e ajuda-nos, Deus, a sermos despenseiros produtivos. Ajuda-nos a ganhar almas, ajuda-nos, dê oportunidades, nos dê sabedoria no abrir da nossa boca quando falarmos com aqueles que ainda não são convertidos. Ajuda, Pai, para que possamos fazer a tua igreja crescer este ano de 2021 de uma maneira como nunca cresceu. É em nome dele, do Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Fazer mais um cântico para encerrarmos o nosso devocional de hoje. Eu separei esse cântico e veio de frente, não é? Veio a calhar, exatamente, seu Walter. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? O mestre está a clamar, tem trabalho para fazer. Debaixo de sol e chuva, a jornada dura vai ser. Juntemos a nossa força com braço, mão, coração. Erguei os olhos e vede, os campos brancos estão. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Os homens são este campo onde temos que trabalhar, e quem no arado pegar, que não olhe mais para trás. Quem sai andando chorando no tempo de semear, voltará com muita alegria e feixes para mostrar. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Eu quero ajudar. Amém. Não selecionamos alguém para fazer a oração final, mas, Denis, você pode fazer a oração, por favor, para encerrar, Denis? Aproveitar que você está chegando no nosso devocional da manhã. Por favor. Conseguiu abrir? Não está conseguindo abrir o seu microfone? Não tem problema, não tem problema. Eu faço a oração, então, para encerrar o devocional. Querido Pai, Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, pela mensagem desta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tocou no nosso coração, pelo que o Senhor trouxe, Senhor, mais uma vez, da necessidade, Senhor, de levarmos a Tua palavra, de
sermos, Senhor, como temos comentado todos os devocionais, de sermos espelhos do teu amor, de ser exemplo do teu amor, do teu Espírito, Senhor, que sejamos, Senhor, repetidores da tua palavra, que sejamos, Senhor, os mensageiros da tua palavra, que sejamos os despenseiros do teu amor, do teu Espírito, que possamos, Senhor, distribuir isso pelo mundo com as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Que aquilo que Cristo veio fazer no mundo, Senhor, que foi nos salvar, seja levado a todos os que estão perdidos, Senhor. Que possamos encontrar as ovelhas perdidas, Senhor, que possamos fazê-las ouvir a tua voz, fazê-las compreender, Senhor, o caminho ideal para que possam estar reunidos ao teu reino, próximos de ti, Senhor. Que possamos aumentar este reino, que possamos trazer mais almas para este reino, sendo, Senhor, exemplo da tua palavra, sendo espelho do teu amor, reflexo da tua bondade, Senhor, mas principalmente abrindo os nossos braços e recebendo esses irmãos em seu nome, Senhor. Trazendo, Senhor, a todos os que necessitam a paz e a esperança neste mundo perdido. Paz é essa esperança vinda de ti. Pedimos que esteja conosco durante esta manhã, durante esse reinício de semana, Senhor, durante esta retomada de ano. Esteja conosco todos os dias, esteja conosco todas as horas, Senhor, em cada momento, nos dando força, nos dando, Senhor, esperança, nos dando principalmente a certeza de que, se Cristo não voltar em breve, que passaremos por esse dia mais uma vez e que estaremos amanhã reunidos novamente para ouvir a tua palavra e dela tirar as conclusões necessárias para as nossas vidas e para todos os que estão próximos de nós, Senhor, que conhecem e que não conhecem a ti. Em nome de Cristo, que deu seu sangue, que cumpriu, Senhor, o seu papel na nossa salvação, que trouxe, Senhor, a nossa salvação, a nossa proximidade de ti, que volte em breve, Senhor, que nos leve deste mundo para próximos de ti, pois sabemos que será um mundo de alegria, um mundo de felicidades, onde não haverão mais problemas, onde não haverão dores nem dificuldades. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Microfones liberados. Obrigado, seu Walter. Primeiro, parabéns, irmão Walter, viu? Obrigado, Walter. Esse chamado, ele não vai nos fazer, não vai nos incomodar por você nos chamar muitas vezes na palavra, outro irmão, porque o que nos incomoda é esse comodismo nosso, né? Isso faz mal, isso faz mal. Eu fico aí pensando, tem um dito popular aí, um provérbio popular que diz que quem paga adiantado merece ser enganado, né? Eu não concordo com o provérbio, mas a verdade é que quem paga adiantado geralmente é enganado. E o que eu estou dizendo com isso? É que tem algumas empresas de multinível e as pessoas vão trabalhando e elas vão ganhando e subindo, né? Numa posição, né? Vai lá para prata e por fim ouro e diamante e tal. E Deus, ele pagou o preço logo por nós, ele nos pagou o preço e mandou nós irmos trabalhar. E a gente não vai trabalhar. E se tivesse aí numa Jequiti, numa Rinodê, numa Amway, estava todo mundo trabalhando para conseguir alguma coisa, né? Então, assim, nós estamos, na verdade, negando o serviço ao Senhor. Temos que ter cuidado com isso, porque Deus não merece isso. Precisamos abrir nossos olhos, certo? Nós recebemos o pagamento e não estamos cumprindo nosso trabalho, nosso trato com Deus. É algo muito sério. Obrigado, irmão. Não tenha vergonha de falar diversas vezes sobre isso, porque é um assunto muito necessário. Amém. Seu Walter, o senhor usou a palavra incômodo. Eu fui procurar o significado no Google. Eu não fui lá no murinho perguntar para a vizinha, mas causar incômodo nesse caso, seu Walter, é constranger, desacomodar, exatamente o que disse aqui o Rogério. É tirar do cômodo, tirar do confortável, do simples. É colocar em atividade mesmo, né? Impacientar, né? Deixar impaciente por procurar novas almas. Muito boa mensagem.
Aí da zona de conforto, né, Otávio? Também, né? Eu acho que sair da zona de conforto. Isso, seu Nelson, que é... Estamos confortáveis, acho que está tudo bem. É. E deixamos de fazer o nosso papel, né? Que está acontecendo no mundo de hoje. Né? É isso? Senhor Walter, quero agradecer ao senhor por nos lembrar da nossa missão, porque ela, quando a gente é batizado, é a primeira coisa que aprendemos, né? Que essa é a nossa missão, evangelizar, né? E agradecer de lembrar que um dia alguém foi instrumento para que pudéssemos ser evangelizados e conhecer Jesus, né? E aproveitando isso, seu Walter, eu queria perguntar como que foi que o senhor foi evangelizado? Se o senhor puder falar brevemente. Como que eu fui evangelizado? Não Isso, precisa ser quem breve, foi primeiro? não. Foi o senhor ou foi sua esposa? Não precisa ser breve, fique à vontade. O senhor, por favor, seja breve. O senhor tem até 5 da tarde para falar. Não vai dar para falar tudo até 5 da tarde, mas dá para resumir. Na realidade, foi por causa da minha esposa mesmo. Eu era incrédulo, eu pertencia ao mundo do comunismo, eu fazia parte do Partido Comunista, pregava contra a religião. Aí, um dia, eu conheci uma menina, eu trabalhava de cirurgião capilar, como eu falei para o Rogério, né? Eu era cabeleireiro, eu era barbeiro, e ela passava em frente à barbearia onde eu trabalhava quando ela vinha da escola. E aí eu fiquei atraído por ela e comecei a abordá-la e conversar com ela, e ela então me levou para a igreja que ela frequentava, que era a Assembleia de Deus. E lá eu aceitei prontamente, não é? Porque eu vi que tinha muita coisa boa, e depois, conhecendo melhor as Escrituras, com outros irmãos, eu vim conhecer a Igreja de Cristo, porque estava muito mais próxima da Bíblia do que a Assembleia, e acabei mudando para a Igreja de Cristo, onde estou há cerca de 60 anos. Bem, quem conheceu os irmãos da Igreja de Cristo primeiro foi o senhor. Sim, sim. Quando veio a primeira equipe de missionários e tudo, eu fui um dos primeiros convertidos naquele grupo. Olha que bênção. Glória a Deus. É bom que a gente vai conhecendo um pouquinho da história do senhor, né? É verdade. E a Doroti é uma bênção, viu? É por conta dela, né? Verdade. Deus usou ela como instrumento. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós temos boas histórias aí também. 60 anos, né? 60 anos na fé. Mais. Oi, dona Severina, bom dia. Tão maravilhosa. Bom dia, dona Severina, seu Manuel. E a saúde está melhorzinha? Está bem, graças a Deus. Deus já conseguiu passar no médico, né? Ainda não, estou esperando, estou na espera, até acabar mais a epidemia, né? Entendi. E os exames... Para junho, quando se tiver diminuído a pandemia... Então, os exames da Panete e estou esperando quando a epidemia melhorar, né? A gente continua orando pela senhora. Tá bom, obrigada, viu? Irmão, esse cântico que você cantou, Otávio, esses dias nós tivemos com os irmãos de Manaus, estiveram por aqui, passaram 19 dias. E nós os levamos para conhecer alguns lugares, e no final do ano, na passagem do ano, a gente fez um devocional juntos, né? Subimos a um monte ali, por assim dizer, mas não foi esse o propósito. A gente foi conhecer umas dunas, e lá dava para ver bem onde houvesse algum queimado de fogos e tal. E levamos alguns cânticos, uma pequena mensagem. E esse cântico o irmão tentou cantar e só ele sabia, né? E a gente não conhecia. E agora você cantou e nós ouvimos na íntegra, né? É interessante, viu? A coincidência, né? A mensagem aí. Uma das estrofes, quem canta são as mulheres, fica muito mais bonito do que na minha voz. Mas eu tentei passar inteiro, a ideia foi boa. Mas que bom! Vamos cantá-lo mais este ano, agora que o senhor Walter nos trouxe essa exortação. Vamos cantá-lo mais durante este ano, durante os devocionais. Foi bem oportuno, né, Otávio? Foi bem oportuno. Bom dia, Célia. Um beijo. Beijo, irmão. Tchau. Tem que sair. Deus. Bom dia, Célia. Vai com Deus.
Bom dia, Vamos irmãos. orar. Obrigada, Walter, pela mensagem. Vou sair. Bom dia, Bom Edna. dia, Fica com Edna. Bom Deus. trabalho. Vou trabalhar. Estou atarefada. É, Vou sair bom também. dia, Vou Deda. trabalhar. Ai, Tchau, irmão. seu Nelson. Bom dia, Bom minha mãe. Bom dia, meu trabalhador, pai. Bom Bom dia, dia para Cris. todos vocês aí. Bom dia, seu Nelson. Foi a semana Bom dia, toda. Dani. Bom dia, Cris. Fica com Deus, Cris. Amém, bom dia. Nós vamos precisar aí, viu, irmãos? Bom dia, meus irmãos. Até amanhã. Trabalho me Tchau, chama. querida. Bom dia, Sandra. Bom dia, Bom dia, Amanhã, se Rogério. Deus Deus quiser. É, Bom abençoe. dia. gente, ótimo nós estamos voltando, viu? Até amanhã, se Deus nos permitir. Deus Até abençoe. amanhã. Amém. Obrigado. Sim. Bom dia, Walter. Obrigado pela mensagem, muito boa. E principalmente no primeira segunda-feira do ano, É isso. nós pensamos nisso e lembrar que tem muita gente no mundo perdido e precisa da nossa ajuda, da ajuda de Deus para ser um cristão. Verdade. Amém. Muito bom estar sempre relembrando essas coisas assim, essas passagens boas para servir a Cristo, né? A verdade é que nós precisamos de ter mais comprometimento com a palavra, né? Isso mesmo. Essa é a verdade. Isso aí. A gente vê que tem muito cristão, a gente vê que as pessoas deveriam ser verdadeiros cristãos, né? Assumir a sua responsabilidade, mas não assumem. Vão levando assim aquele oba-oba, né? Mas isso aí é uma boa reflexão que o Sr. Walter deu para nós. Eu lembro que o Sr. Abramo falou muito dessa historinha que o Sr. Walter disse, da pessoa estar falando sempre a mesma coisa. Aí ele falou, enquanto vocês não mudarem, tem que continuar. E a verdade, e isso aí é para nós. Nós temos que mudar nossas atitudes, de ter o comprometimento, de não esquecer o alvo. Bom dia, Deus abençoe. Obrigado, seu Walter, também pela mensagem. Foi um incentivo também para mim. E este ano, se Deus quiser, quero também me comprometer mais com a obra da igreja. Tenho orado bastante. E, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, também uma mensagem de reflexão. E já foi um incentivo essa sua mensagem hoje para mim, para que me encha mais de coragem, de ânimo, né? E que Deus possa estar me usando a cada dia, para que esteja sempre pronto para a obra do Senhor. Obrigado, Senhor. Que Deus José, na abençoe. próxima quinta-feira, você vai trazer a meditação? Quinta-feira? Sim. Isso. Deus quiser. abençoe. Amém. Isso. Obrigada, seu Walter. Deus abençoe. O Senhor nos encorajou. Que esse seja o desejo do nosso coração, de ganhar almas para Cristo, encher a igreja, que o Senhor venha nos encher mais, cada dia mais de Deus, para que a gente possa, como o senhor Manuel falou, né, que a gente possa ganhar mais almas para Cristo, porque tem muita gente sedenta de Deus, né? É verdade. Eu acho que vocês dois, a Gil e o Zé, já têm esse impulso, né? Eles são bem evangelizadores, eles usam as oportunidades que têm, os amigos que eles têm, a família, a casa deles, para essa missão. Só peço a Deus que continue e aumente esse desejo que eles têm. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo maior. Assim, ontem eu estava conversando com o meu genro, falei, eu não quero pedir nada para Deus, assim, eu só quero agradecer, mas o meu maior desejo é ganhar almas para Cristo, porque eu já tenho tudo, né? Verdade. Exatamente. Fazer o que o senhor acabou de falar aí, né? Temos que continuar repetindo, porque a gente fala de Deus, a gente convida os irmãos para ir para a igreja, as pessoas para ir na igreja, e eles vão uma vez, vão duas, e acabam desistindo, né? Mas a gente tem que continuar. Mas a gente não pode desistir. Temos que continuar falando, até que um dia toque no coração deles, como tocou no nosso um dia também. Que Deus possa estar nos usando e nos dando as palavras sábias, como o seu Walter falou, né? Para que não venha distanciar as pessoas, e sim, aproximar mais de Deus e mostrar o verdadeiro caminho. A Shirlene, ela deu uma cutucada no seu Walter, perguntando como é que ele se converteu. E ele disse que foi através da dona Doroti. A grande vantagem
do casal, o incentivo é quando um está apoiando o outro. Porque quando um só está querendo fazer, às vezes ele enfraquece. Eu creio que você já deve ter ouvido pessoas que começaram a estudar, ou o marido ou a esposa, quando um vai e o outro não, às vezes o outro para no caminho, mas quando os dois estão apoiando um ao outro, aí chega num ponto, assim como o seu Walter, com 60 anos na igreja, a dona Dorotia apoiando ele apoiando ela, e assim vai. Agora, você está com a Gil apoiando, dá para ir em frente sim. É assim que a gente consegue mais ainda. E Ô, Rogério, é assim. Pode falar, Gil. Desculpa. Não, pode falar. Assim, a minha irmã, ela estava afastada há mais de 6 anos, né? Agora ela voltou. Eu tenho sempre falado, orado, eu nunca desisti. Aí eu falei, não vou desistir. Deus não desistiu de mim, eu não vou desistir da minha irmã, da família dela. Aí, o ano passado, acho que foi em novembro, ela começou a congregar com a gente e tá firme agora. Aí o esposo, ele bebe muito. E ela sofre muito com tudo isso e tal, mas aí ela falou, ele não tem jeito. Eu falei, tem sim. Você não pode pensar assim, ele tem jeito sim. Aí eu falei assim, não fica cobrando muito, convida ele. Se ele não quiser ficar, fica você com as crianças. Aí o primeiro dia que ele foi levar ela, aí ele perguntou assim para ela, você quer que eu fique com você? Ela falou, quem sabe é você. E desde o primeiro dia que ele leva ela, que ele fica no culto. Aí eu falei para ela, tá vendo o que Deus está fazendo? Uma hora o Espírito Santo vai tocar. Ele vai aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Eu falei para ela, tenha paciência e sabedoria. E ele está gostando muito. Eu creio que o Senhor vai ganhar essa alma, e o Senhor vai tocar, o Espírito Santo vai tocar. E a pregação do Mark ontem foi muito bom, e foi de encontro com alguns vícios dele, né? Que acha que não é possível, principalmente, largar a bebida, né? E quando o Mark comentou lá que ele era viciado no cigarro, que ele achava que não ia conseguir deixar de fumar, e um dia ele falou, não, vou parar, e parou. A mesma coisa aqui, ele veio almoçar com a gente ontem aqui, e eu falei, você viu no culto que é possível, se você quiser parar de beber, você consegue, é só você querer. Você não vai conseguir deixar de uma hora assim, de uma vez, né? Mas se você quiser, você vai conseguir. Você viu a mensagem? E ele falou, sim, foi muito boa. Então, tem mensagem que nos toca e nos ajuda. O que eu acho importante também, assim, a gente cuidar dele com amor, ter paciência, sabedoria, estar orando, porque o amor é muito importante. A gente está cuidando de uma pessoa com amor, e a pessoa sentir esse amor de Cristo, né? Verdade, o amor. A maior arma que a gente tem é a oração. Eu vou dar 2 exemplos bem rapidinho. O seu Valdir mesmo é um. Quando ele ia para Itaquera, junto com a Sônia, ele não queria entrar, mas a Sônia não desistiu de orar por ele. O seu Walter conhece, aqui em Sorocaba, a Nalva e o Ismael. A Nalva, o Gil, o marido dela, que é meu primo, ela orou pelo marido dela 28, não é dias não, 28 meses não, foi 28 anos ela orou por ele. E se você vê ele na igreja hoje, você se emociona a maneira que ele se comporta na igreja, que ele já fala, ele ora lá na frente, as passagens que ele lê, ele sempre fala coisas muito diferentes do que era aquela pessoa. Então, na oração, é uma ferramenta muito forte que a gente tem. Então, tanto ela como as outras pessoas estiveram orando. Então, quando a gente está firme com aquele pensamento orando, nada é impossível. É verdade, eu acredito assim, eu creio. Tem que persistir, não pode desistir. Eu mencionei aqui recentemente um irmão que estuda muito, há muitos anos ele estuda, já escreveu livros sobre o crescimento da igreja, fez muitas pesquisas a respeito, até eu mencionei ele aqui no encontro. E ele fez uma pesquisa mostrando que as pessoas são convertidas com pelo menos 16 visitas, que o resultado de muitas visitas pode levar a pessoa, e visitas que eu digo, inclui oração, inclui pensamento voltado para aquilo,
isso que a Gil está falando. Fica insistindo, insistindo. Então, é no mínimo 16 vezes a pesquisa que ele viu. Será que nós desistimos no meio do caminho? A gente vai lá 2, 3 vezes, não vai, a pessoa não quer nada, vou para outro. Não, tem que continuar, não desiste, não. O resultado disso é o marido da Nalva, né, que está aí. Isso, é verdade. Anos de oração. Viu, Gil? Eu me converti há 20 anos, vai fazer 20 anos atrás, né? E eu era solteira. Eu lembro que eu fui evangelizada por uma pessoa, e aí me convidou e tudo, e até pegou meu telefone e me chamava para ir no culto de domingo. Na época eu achava ela insistente, né? Mas graças a Deus por essa insistência. Porque acho que 1 ano depois, uma moça me convidou, que era da mesma, na época eu chamava de Movimento de Boston. Uma pessoa me convidou na rua, uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, me convidou, estudei a Bíblia, em 5 dias eu fui batizada, né? Mas Deus já tinha plantado a sementinha ali. Fui batizada, em casa somos 3 irmãs, prontamente, né? Pude compartilhar com a minha irmã do meio, ela foi, levou o meu cunhado, e aí teve a minha irmã mais velha também. A mais velha demorou para ir, alguns anos, acho que uns 5 anos, quando foi, até se converteu, mas se afastou, mas para você ver que cada ser humano, ele reage de uma forma, né? Então, mas a gente não desistir, porque somos em 3 irmãs, e o meu desejo é que todas estejam na igreja. A do meio é firme até hoje, eu tenho minha sobrinha de 12 anos, nasceu, cresceu na igreja, e a mais velha é afastada, né? A mais velha, ela é afastada, mas é aquilo. Por causa da pandemia, a gente tem tido muito contato pelo WhatsApp, e aí, como agora tem cursos online, Escola da Bíblia e tudo mais, isso tem me dado oportunidades de divulgar para ela, né? Graças a Deus que no culto de Ano Novo, que aconteceu no prédio no Ano Novo, e eu falei para ela, estaremos no prédio, você quer estar com a gente? Ela participou lá com a gente online. Então, ela esteve no culto online com a gente, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque é Deus quem... a gente é só um instrumento, né? Deus é quem vai resgatando os seus, né? Você não está desistindo, né? A gente não pode. Eu estou evangelizando um irmão meu também, na verdade eu falo para todos, né? Mas tem um lá em Pernambuco, e ele está bem interessado, falou que vai procurar uma igreja para congregar. A pena que a Igreja de Cristo é em Recife, ele mora bem no interior de Machado, que é uma cidadezinha onde meus pais moram, mas ele escuta muito, ele gosta muito. Eu vou até passar o link para ele também, porque lá a internet é muito ruim. Mas é como eu falo para o seu Walter, a oportunidade que eu tenho de falar de Deus, eu falo. E eu não desisto das pessoas, eu acredito, sabe? Na mudança do ser humano. Hoje a gente está aqui por causa disso, né? Alguém falou de Jesus para nós, não é? Hoje estou aqui porque não desistiram de mim, uma cunhada minha que não desistiu de mim, sabe? Ela insistiu até que eu aceitasse a Cristo. Então, é um exemplo, né? A gente é um exemplo, cada um é um exemplo. É verdade. Comigo não foi diferente. O seu Walter falou aí que foi, no mínimo 16 vezes, né? Eu conheci o Mauro numa situação bem difícil da minha vida, né? Mas o Mauro se prontificou em me ensinar. Ele falou, Zé, eu quero te ensinar a palavra. Aí eu falei, tudo bem, Mauro. Você é professor, o seu dever é ensinar. E eu sou o aluno, eu quero aprender, porque eu não conheço nada da palavra. Eu tinha a Bíblia em casa, mas eu não abria, eu não lia. Eu começava a ler, lia um versículo, não entendia, já desistia. Aí eu falei, bom, Mauro, eu quero. Mas já vou te falando logo, tá? Eu vou deixar bem claro. A minha família toda é católica, eu nasci católico e vou morrer católico. Então eu não vou mudar. Aí eu bati no peito. Eu não vou mudar de religião. Aí o Mauro usou as palavras sábias do Senhor e falou, né? Zé, eu não estou aqui para te obrigar a nada. Eu estou apenas para te mostrar a verdade. E a verdade que vai te mostrar o caminho, o que você deve seguir. Então, comecei a estudar com ele. Na terceira lição, na terceira aula, ele já me mostrou aquela passagem lá do jovem rico, né? Aí, quando o jovem perguntou para Deus, mestre, o que eu tenho que fazer para
herdar o reino dos céus. E Jesus falou tudo o que ele tinha que fazer. Aí ele falou, mestre, tudo isso eu faço. O que mais tenho que fazer? Aí quando Jesus falou, vai, vende tudo os que tem e distribui aos pobres e vem me segue. Aí eu falei, Mauro, eu também faço isso, eu só não tenho os bens que esse jovem rico tinha. Mas eu não mato, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, bebo um copo de cerveja, olha, uma vez ou nunca, não sou viciado em bebida, nada. Mas aí, quando acabei de ler essa passagem, eu vi que algo a mais a gente tem que fazer. Não é só fazer aquilo que eu fazia, mas temos que pregar a palavra, tenho que evangelizar, tenho que servir a Deus da maneira correta, né? Não é da maneira que eu estava servindo. Eu sabia que tinha algo a mais. Então, em um mês, eu já cheguei com o Mauro e falei, Mauro, desculpa o que eu tinha te falado antes, e eu sei que o verdadeiro caminho é esse, eu quero me converter. E, graças a Deus... Até amanhã. Tchau, seu Manuel. Fica com Deus. Até amanhã, seu Manuel. Tá pegando meu lugar, você viu? José, desculpa, ele estava falando, né? A gente não deixou ele terminar. Ô, seu Manuel. Seu Manuel, vai... Não dá para conversar assim fácil, não, porque demora muito. Tá bom. Mas o meu irmão, o Severino, ele, para poder me conquistar, ele morando aqui em São Paulo e eu morando em Pernambuco, ele me ofereceu o dinheiro da passagem ida e volta para me tirar uma férias aqui em São Paulo. E eu vim e não voltei mais, eu vim sozinho, daí a família lá, e vim passar uns dias aqui na casa dele. No outro dia, eu cheguei na quinta-feira, no sábado, eu arrumei um emprego, eu digo, vou trabalhar um mês e vou embora. E eu odiava crente. Eu lembro disso que o senhor falou outro dia. Agora na frente da minha casa, e lá a igreja era um santo, você não podia nem passar na frente da igreja que ele atacava você. Ele era meu vizinho e ele batia na mulher, chamava duas meninas que ele tinha linda, de cambada de Satanás, as filhas. Eu digo, misericórdia, que é isso? Eu vou ser crente nada. Esse menino me deixou a Bíblia, eu peguei e guardei em cima do guarda-roupa, nunca peguei nela, nunca. Sumiu e eu não sei o que fim deu, não sei se eu dei para alguém. E quando eu cheguei aqui, ele me levou na igreja 9 de julho. Eu conheci a igreja, conheci os irmãos, uma qualidade de gente diferente, que eu nunca tinha visto daquele jeito. Não tinha briga. Eu em casa eu observava o meu irmão, ele com a família, como era, que ele tratava a família. Ele tratava tão bem, eu digo, por que aquele outro crente lá daquele jeito? Mas Severino foi mais esperto do que eu pensava. Ele deve ter conversado com o Valdo. Aí o Valdo foi lá na casa da minha irmã, onde eu estava vivendo esses dias, né? E começou a falar da Bíblia para mim, até que um dia ele disse assim, eu disse, quer dizer, Valdo, se eu morrer hoje, eu não me salvo? E ele disse, não, se você não for sepultado das águas, você nem vê o reino de Deus. É o que aquela passagem. Foi direto. Né? Então, vamos se batizar. Isso era 10 horas da noite, 11 horas, nem sei mais que hora era. Eu sei que era um frio, no meio de junho, e eu fui e me batizei. Amém. Quando eu mandei dizer à mulher que eu era crente, agora a mulher quase que me odiava. Crente? Que você está louco? E com 9 meses eu fui buscar a família. Daí fiquei tentando aqui. Ela ia para a igreja católica de manhã, não, à tarde. De manhã para a igreja de Cristo, mas eu. E à tarde ela ia para a igreja católica. Aí começou... O meu filho, o Toninho, deu uma Bíblia para ela. Mãe, a senhora não quer ser crente? A senhora quer ser católica? Continuar católica? Então eu vou te dar uma Bíblia para que a senhora siga o seu catolicismo direitinho. Está certo. Aí deu uma Bíblia católica para ela começou lendo. Quando ela chegou em Deuteronômio, aquela passagem aqui de Madrid, a pessoa que adora a imagem, ela esquentou a cabeça. Não via mais a igreja, não via mais a igreja como uma igreja, não via mais os santos como santo, se desesperando, mas calada, não dizia nada, né?
Até que um dia ela me fez uma surpresa. Já fazia um ano que ela vivia dessa pisada. Ela me fez uma surpresa, foi ela, o Carlinho, a Nalva e a Edilene. Os três, na verdade, os quatro, tudo num dia só, se batizar. Eu nem sabia que eles iam se batizar. Nossa, que coisa linda. Quase me mata de alegria, né? Nossa. Todo mundo lá na frente. E Valdo foi o pivô. O Valdo foi o pivô, que ele ia lá, ele e o teste de evangelizar. E graças a Deus, hoje a gente na paz do Senhor. Amém, seu Manuel. Vai com Deus. Seu Manuel, vai abrir a porta e o portão lá que as visitas querem ir embora. Vai lá, seu Manuel. Não, eu não vou agora, não. Tá tão gostoso aí que eu não quero que ele vá agora. Oi, Deda! Deda, aproveita, Deda. Aproveita, descansa bastante. Muito boa mensagem, seu Walter. E fica tranquilo, viu? Nunca é demais me lembrar da minha principal função como cristão. Amém. Evangelizar. Pode ficar Amém. tranquilo, nunca é demais, né? É bom que a gente vai lembrando cada um a nossa história, né? Pulando cada vez mais. Amém. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Doroti. Estamos saindo, pessoal. Até amanhã, que Deus abençoe. Pai também, viu? Deus abençoe a todos. Tchau, Bom dia. beijo. Bom dia, Rose. Fica com Deus. Cada um tem a sua história, né? Que bênção. Pois é. Cada um tem sua história. A gente fica lembrando até do dia do batismo, né? Falar alguma coisa? Fala, Valdir. Acho que o senhor Francisco queria falar alguma coisa, não sei. Seu Francisco, pode falar. Eu falei com o seu Walter, aliás, que ele deu uma mensagem muito linda, né? A mensagem que nós devemos realmente estar fazendo. Mesmo sabendo que nós devemos falar de Cristo, porque não somos nós que vamos convencer as pessoas, mas o Espírito Santo de Deus. Isso. Pois é. E é verdade, não, seu Francisco. Porque, se não falarmos, então quem vai vir para a igreja? Não é que nem aquela palavra, né? Se não há quem pregue, também não há quem ensine. Exatamente. Pois é. Com certeza, viu? Eu também estou saindo, viu? Seu Francisco, tá bem, seu Francisco. Bom dia. Bom dia, seu Francisco. Bom dia. Um abraço e um beijo na dona Perpétua. Fiquem com Deus. Ok. Bom dia, senhor. Ô, Otávio. Diga, Valdir. A Aline Henrique é a Aline que trabalha em hospital? Não, a Aline Henriques é a cunhada da Gil. A cunhada da Gil. Ruim de memorizar nome. A Aline que trabalha nos hospitais é Castro. A Aline Castro. Bem-vindo aos 40 anos, seu Valdir. E, Valdir, ela não está frequentando os devocionais, porque agora que a pandemia deu essa apertada de novo, ela voltou àquela loucura de fazer 2 plantões no mesmo dia. Então, eu falo com ela quase todo dia. Eu brinquei com ela, que é a menina Traquinas. Eu sempre brinco com ela falo com ela, não brinco. Eu sempre falo com ela justamente disso. E ela recomeçou nessa loucura de pegar um plantão durante a noite, e durante os devocionais amanhã, ela está indo para o outro hospital para sair de lá de noite. Então, ela está numa vida complicada, está cansativa de novo a vida dela lá. Orar por ela também. E nós devemos intensivar mais nossas orações pela Aline e essas pessoas que trabalham na linha de frente do hospital, né? Porque a gente tem visto que tem aumentado muito. Aliás, Valdeci, inclui aí nos seus contatos, como você faz comigo de mandar mensagem sempre, manda uma mensagem de vez em quando para a Aline, porque ela precisa muito, ela sente muita falta disso. Manda para mim o contato dela. Eu mando, sim. Vou te mandar, sim. Vou colocar ela nas orações e mandar uma mensagem de bom dia, ela já fica muito feliz. Porque a Aline, o Jorge e outras pessoas
pelo estresse, a pessoa se sente sobrecarregada, com falta de um bom dia, de um oi, falar, ou mesmo dizer, estou orando por você. Falar nisso, Denis, eu não tenho o seu contato. Gostaria de ter seu contato também, porque eu tenho o hábito de fazer isso. Não estou falando para me vangloriar, não. É uma coisa que eu aprendi, eu lutei contra mim mesmo, porque a gente precisa das orações, porque eu também preciso. Uhum. É isso mesmo. Lá em Itaquera, nós precisamos. se mandava como se fosse um devocional todos os dias, como se fossem umas 10 linhas escritas, para a gente meditar e lembrar que Deus está cuidando de cada um. E muitos irmãos às vezes agradeciam. Irmãos falavam assim, obrigado, essa palavra hoje foi de muito valor, porque hoje eu não estava bem. Outros assim, obrigado, foi muito bom, né? E Deus vai cuidando, né, através dos irmãos. O Sobaldir sabe, o Sobaldir é um presbítero, tem uma carga, uma responsabilidade muito grande nas costas, mas não é, e está sempre procurando, mas não é sempre que nós estamos bem. Às vezes, a gente, por um simples olhar diferente de alguém, nos afeta. Eu não sei por que isso, mas nos machuca. E o inimigo, a função dele é essa. E é muito gostoso quando você tem alguém que fala assim, bom dia, hoje eu lembrei de você, estou orando por você. Isso nos anima muito. Então, a gente tem que animar as pessoas, porque a nossa caminhada ela é cheia de espinho que nos machucam. E a gente precisa, sim, porque a gente está aqui para isso, é para um ajudar o outro. E, aliás, diga, Denis. Da igreja. Não entendi, Denis. Da igreja é justamente essa. Está apoiando os irmãos. Apoiando os irmãos. A gente precisa, assim. E às vezes a gente pode ter... A gente tem que também estar... A igreja é tipo um grupo de apoio, né? É cada um ajudando o outro. Porque realmente, porque... às vezes a caminhada é difícil, a caminhada é longa. É igual uma vez um irmão usou um exemplo lá de uma corrida lá, que tinha um corredor correndo, aí de repente ele deu uma cãibra lá, não sei se quebrou alguma coisa, aí ele começou lá, ele indo, aí o pai dele estava vendo lá do negócio, né? Aí ele estava correndo, ele estava tentando tudo, estava quase desistindo, o pai dele veio assim, pegou ele no ombro assim, foi apoiando e chegou. E a igreja é isso. A igreja é ajudar cada um de nós, a gente tem uma facilidade em alguma coisa. Tem uns que têm facilidade de cantar, outros têm facilidade, um dom mais de evangelizar. Eu não tenho o dom de evangelizar, mas eu posso orar. Eu posso estar orando por você. Então, isso é uma coisa que ajuda. Então, é o que a gente tem que fazer. A Bíblia diz, né? Orar uns pelos outros. Sim. Então, é bom a gente estar... Tem que orar e apoiar até, por exemplo, quando usa essa palavra, né? O irmão Valdir, ele é presbítero. Então, ele é o irmão que serve. E às vezes a gente pode ter essa ideia na cabeça assim, o irmão Valdir deve estar muito bem, porque ele é presbítero, ele cuida da igreja e de todo mundo. Não precisa de oração, não precisa de nada, né? E a gente precisa orar mais ainda por ele, né? A gente precisa orar mais ainda por ele, para Deus cuidar dele também. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém, bom dia, Valdir. Fica com Deus. Um abraço na Sônia. Fica com Deus. Acho que é hora da gente sair para tomar um cafezinho, né? Só um último comentário que o Otávio falou da irmã Aline. No começo da pandemia, foi muito intenso a campanha Fique em Casa, isolamento social e tudo. E aí, até na televisão passava comercial. Agora, pode até não ter campanha do Fique em Casa, mas foi muito relaxando essa coisa do isolamento social, afastamento social. A gente sabe que está tendo aglomeração em muito lugar, as pessoas sem máscara, descuidando. E antes não existia, não sabia-se qual remédio usar, qual tratamento fazer. E agora, por estar sendo descoberto tudo isso e com a esperança da chegada da vacina, vai chegar, né? Ninguém está vacinado ainda aqui no Brasil. Então, as pessoas estão relaxando e aí dá aquele boom de novo de caso de Covid. Sim. E aí sobrecarrega os hospitais, né? Exatamente o que está acontecendo. E o sistema de saúde, né? E olha, eu vou repetir, não sei se já devo ter comentado aqui, mas talvez esteja me repetindo. Eu tenho circulado muito por São Paulo é grande. Eu tenho circulado bastante por São Paulo. Não, eu faço uma média de 150, 200 quilômetros por dia. Eu ando em muitos lugares.
pouquíssimos lugares eu vejo as pessoas preocupadas com a pandemia, ou de máscara, pouca gente na rua. O que eu vejo é assim, muita gente reunido na calçada, sentado na calçada, bebendo, comendo, fazendo churrasco, aos finais de semana principalmente. Durante a semana, aquela 25 de março, aquele Brás, parece um outro planeta. Parece um outro planeta. Eu tenho medo de entrar lá. Eu fecho os vidros do carro, eu desligo o ar-condicionado, eu desligo o aplicativo até que eu consiga sair dali de perto. Sabe a tensão? Você perde até a respiração quando passa por aquele lugar. Isso mesmo. Não é, Denis? O Denis. Então, assim, e aí eu fico pensando, essas pessoas, e uma coisa que tem me incomodado muito, que eu tenho visto, assim, no Brás, na 25 de março, os policiais que são responsáveis pela segurança não estão usando máscara. Então, assim, então eu vou usar o policial como exemplo daí para cima, até chegar lá no dito cujo, na cadeira vermelha que está sentada lá em Brasília. Ninguém está preocupado, nem quem cuida do povo, nem o próprio povo. Ninguém está preocupado, Chilene. Eu não vejo as pessoas pensando nisso. Otávio, é que tem muita gente que não acredita. As pessoas, por causa desse negócio do tal de fake, as pessoas acham que isso é coisa política, isso aí não tem isso. Então as pessoas não estão acreditando realmente que tenha essa pandemia. Porque, como diz lá, morreu 1.000 no Brasil. Mas o Brasil é muito grande. Então, morreu meia dúzia aqui, meia dúzia ali, sendo que gente morre de todas as coisas. Mas as pessoas não têm ideia do que realmente é isso. Diga, Denis. O problema da pandemia é que politizaram muito. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Usaram muito isso para um falar mal do outro, um jogar em cima do outro. Isso. E isso mesmo. A população fica meio dividida. Sim. Esse ano um político hoje que teve, houve assim, um negócio assim, houve uma divisão tão grande que até irmão ficou brigado. Isso. Família. Verdade. Isso ainda está essa guerra. Então, hoje a pandemia virou essa politização, porque fica um dizendo, isso aí é a ideia lá do negócio, aí outro fala. O que está acontecendo hoje é isso. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é que o povo realmente, a gente mesmo tem que começar a cuidar da gente. Isso. Tem que parar de depender de político. Sem dúvida. Eu tenho uma prima. A gente vive, só para completar o raciocínio do Denis, a gente no Brasil vive uma política de salvador da pátria. Eu tenho um problema, mas o fulano diz que vai resolver. E aí e esse povo passa a catequizar, né? Catequizar não, mas a levar isso para todas as pessoas que estão em volta, ou pela internet, ou pessoalmente, pelo WhatsApp, seja lá como for. E não se tocou que está fazendo a coisa errada. O salvador da pátria não salva a pátria. Nós já tivemos vários salvadores da pátria que não se salvaram nem a si próprios. Isso mesmo. E é verdade. E é verdade. A minha prima, ela tem mais de 50 anos, né? Ela é casada, e aí os filhos aqui no Nordeste já são tudo adulto, casado, tem neto, e aí ele e o marido foram morar no Canadá porque ele tem cidadania canadense. Foram morar no Canadá. Só que ela veio passar o Natal com a minha avó, de 94 anos no Ceará. Ficou acho que 4 meses aqui, e o marido trabalhando home office, e aí voltaram agora, depois do Natal, para lá, para o Canadá. E ela comentou, falou assim que nem se compara lá aqui. Ela falou aqui era aquelas filas tudo grudada, todo mundo um perto do outro, no aeroporto, lá não. Ela falou que até para apresentar o documento, os próprios funcionários do aeroporto se afastam de você, como se você parece que você já está contaminado, mas não é, é proteção sua e deles. Ela falou que é totalmente diferente, e é aquilo que o Dani está falando, tem que ser individual, é o nosso, né? A gente fazer a nossa parte. Isso é cultura. O problema do brasileiro o Brasil é tudo junto e misturado. O brasileiro, ele depende muito do político, né? Porque isso mesmo. É isso aí, do salvador da pátria. Né? O político para resolver todos os problemas. Então, você acaba ficando preso ao político, né? Porque se ele não for eleito, eu não vou ter mais Bolsa Família, eu não vou ter mais Bolsa Escola, eu não vou ter mais isso, sabe? É como se, assim,
né? Eu não posso correr atrás disso, eu tenho que depender. Então, infelizmente, aconteceu essa política. Nós temos que fazer valer um ditado que eu ouvi outro dia, que faz todo sentido. Eu não vou bater perna porque eu não quero bater as botas. Boa. Eu vou ficar em Eu casa. vou usar isso no status. Eu não vou bater perna porque eu não quero bater as botas. Eu vou ficar em casa. É isso aí. É isso mesmo. Gente, tenha um bom dia. Bom Um dia. abraço a todos, Valdeci, Denis, bom dia. Otávio. Fiquem com Deus. Fica com Deus, viu? Até amanhã. Deus Não esquece abençoe. de mandar para mim depois. Tá bom, Valdeci. Eu mando assim. Vou mandar o do Denis e da Aline para você. O Denis já está. O Denis joia. já é de casa. O Denis já é de casa. Eu já mando para você já. Tá. Tá bom, O Denis, Denis, obrigado. na verdade, o Denis para mim não é estranho. Denis, ele te conhece. Agora ele quer saber da onde. Você está na igreja há quanto tempo, Denis? Deixa eu ver. Desde que nasceu. Não, eu comecei aí, acho que em 94. 94 que eu comecei aí. Aí em 96 eu me batizei. Mas você teve sempre no metrô ou não? Na verdade, as 3 igrejas que eu mais frequentava, né? Era a metrô, a 9 e Itaquera. Itaquera! Eu tô falando que você não é estranho. Então a gente te via em Itaquera. Eu fiquei quieto, eu deixei que ele falasse, porque com certeza vocês iam chegar em Itaquera. Eu comentei com ela, eu falei assim, a fisionomia deles não me é estranha. Uhum. Entendeu? Porque eu frequentei muito Itaquera. Frequentei Itaquera, o 9 de julho, eu ia direto no 9 de julho, quando tinha o encontro depois do acampamento. Né? Congreguei Itaquera, também conhecia a 9. Quando você foi em Itaquera, então, eu era em 94, eu estava casado, as minhas meninas eram pequenas. Tinha 4 anos. 96, a Tati tinha 6. Falou. A fisionomia, ainda falei para ela, eu falei assim, a fisionomia dele não é estranha, eu conheço ele. Eu já conhecia. O cabelo diminuiu, mas ele está muito parecido quando era mais novo. Viu, Valdeci? Não dou muita coisa, não, só o cabelo. Mas bom. Valdeci, depois o Denismar pode te contar a história da vida dele, a história dele pessoalmente, como pessoa, depois como cristão. Depois ele pode contar, você já deve ter ouvido os comentários que fiz. Seu Manuel já fez esse comentário de ver o Denis pregando, de ver o Denis falando da palavra. Este irmão teve uma vida difícil, o Valdeci, mas esse irmão está firme. Agora, ainda com o Dominique aí, vai ficar mais firme ainda, né? Isso, que joia! Tá me ensinando a ter responsabilidade, Dominique. Denis. Por isso que eu digo sempre obrigado, Denis. Parabéns, Denis, pela sua vida. Faço minhas as palavras do seu Manuel. Eu que vi você também, não tão novinho quanto ele, né? Mas a gente já teve oportunidade de conversar lá na porta da metrô, de falar. Sinto falta do seu abraço, sinto falta de ver você de novo, mas tem história, viu, Valdeci? Aí tem história. Tem aquele hino que diz assim, obrigado, Senhor, pelo irmão que está do meu lado. Uma coisa que a gente tem que agradecer. Não é, Denis? Fica com Deus, então, todos. Bom dia. Um abraço. Bom dia a vocês também. Vou pegar a estrada daqui a pouco, vou para São Roque. Isso, Deus abençoe, viu? Isso aí. Deus. Mas não arranca, não tira muita coisa da estrada, não, tá? Não, fica tranquilo, pode Põe deixar. ela de volta no lugar depois. Fica tranquilo. Fica com Deus, Denis. Fica com Deus, Valdeci. Tchau, tchau. Tchau, Xi. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Estou desligando aqui. Tchau, tchau.